Larissa, quando nós observamos os dados, nós temos observado essa crescente de quadros de ansiedade, de depressão nas crianças, principalmente depois da popularização dos smartphones em 2010. Podemos falar que nós estamos vivendo uma epidemia de transtornos mentais? Com certeza. O número de diagnósticos cresceu muito e, infelizmente, hoje cada vez mais cedo. A gente antes tinha adultos que sofriam de transtornos mentais, passou para adolescentes sofrendo principalmente depressão e ansiedade, e hoje, cada vez com menores idades, cada vez mais jovens, as crianças já apresentam alguns sinais de ansiedade, de depressão, de dificuldade de se relacionar com os seus pares, né, com colegas da mesma idade. Então, infelizmente, sim, a gente está vivenciando uma epidemia de transtorno mental e, sim, está muito relacionado ao aumento do uso das tecnologias, principalmente os smartphones. E você acha que esse aumento, né, essa ansiedade que acaba gerando, com certeza a tecnologia está muito envolvida, mas somente pelo uso das crianças utilizando ou do contexto familiar? Todo o contexto, né? Porque a criança também não usa sozinha. Então, é menos atenção dos pais, porque os pais também estão toda hora ali no celular. Então, você vê, é muito comum a gente ver, por exemplo, em restaurante, tá a família sentada e todo mundo, cada um olhando para o seu aparelho. Então, não tem mais aquele momento de conexão entre a família. E aí, a gente extrapola isso para o dia a dia, né? Que as crianças passam mais tempo na tela do que brincando com os colegas, do que fazendo atividade física. E aí, dentro da família, né? Não tem mais conversa com os pais. Então, às vezes, se fala mais por WhatsApp do que em casa, pessoalmente. Então, isso é uma coisa global, né? Não é só das crianças, Sim. são todas as faixas etárias. E eu acho que essa ansiedade acaba gerando para todo mundo, né? Hoje Sim, a gente vai focar aqui mais na questão das crianças e adolescentes, por você ser uma pediatra, mas isso acaba englobando, inclusive, né, os adultos, né? Quanto que a sim. gente está vivendo de A ansiedade. ansiedade aumentou em todas as faixas etárias. Exatamente. Eu acho que a tecnologia acaba favorecendo que a gente também tem respostas muito rápidas, né? Hoje tudo muito rápido, tudo muito rápido. E a gente acaba tendo, às vezes, preguiça de esperar. E quando eu vejo principalmente crianças dessa geração que acaba utilizando ali o canal fechado, né? Eles não sabem o que é comercial, né? E acabam utilizando ali a tecnologia e quando vem ali um vídeo de propaganda, eles conseguem pular. Pula. Só que na vida real, no dia a dia, muitas vezes na prática, eles precisam esperar, saber esperar. E é isso que onde acaba gerando toda essa ansiedade. E agora, assim, nas questões assim mais específicas mesmo médicas, quais são as consequências do uso excessivo das telas para as crianças? Varia muito da faixa etária, né? Então, quanto mais novo o cérebro e mais exposto ele está às redes sociais, à tecnologia e às telas, no geral, maiores são as consequências. Então, para as crianças pequenas, atrapalha muito no desenvolvimento da linguagem, atrapalha no desenvolvimento motor, atrapalha na socialização. Então, elas têm dificuldade de aprender a brincar com outras crianças da mesma idade. E quanto mais cedo eles são expostos às telas, mais cedo a gente vê esses resultados também. Conforme vai crescendo, as telas vão atrapalhando no sono. E atrapalhar no sono não é só dormir mal, porque atrapalhar o sono de uma criança atrapalha o crescimento, atrapalha o desenvolvimento, atrapalha até o rendimento escolar. Então, lá na frente, a gente vê crianças que começam a ter queda no rendimento escolar, as notas começam a cair, fica de recuperação, tudo por um uso abusivo de tela. Atrapalha na socialização na adolescência. E existe alguma diferença do impacto do uso das telas de acordo com a idade na parte cerebral? Sim, conforme o nosso cérebro vai se desenvolvendo, os impactos são um pouco menores, né? Então, para crianças menores de 2 anos, o impacto é muito grande, é devastador, assim, porque o cérebro está começando ali a aprender todas as funções da vida. E aí, toda essa energia, vamos dizer assim, é desviada, né, para prestar atenção na tela e eles não desenvolvem outras habilidades. Conforme a gente vai crescendo numa infância saudável, né, que tem um uso ali limitado de tela, o cérebro se desenvolve normalmente. E aí, na fase adulta, a gente consegue usar a tela sem tantos malefícios biológicos. Claro que tem sempre um prejuízo social quando é um uso abusivo de tela,
Mas, com certeza, na infância é o pior momento para ter um uso abusivo de tela.